Muito boa noite a todos, queridos amigos do Lela. Estamos aqui mais uma vez atendendo a gracioso convite da equipe do Departamento Espiritual para trazermos uma reflexão hoje, mais uma vez, que nos leva ao Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos estar falando do capítulo Vinha de Luz, do livro Vinha de Luz, intitulado Em Nosso Trabalho. Mas antes eu gostaria de convidá-los à oração. Então, nesse momento, elevemos os nossos corações, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, em gratidão. Gratidão por podermos partilhar a luz do Evangelho do Cristo, que essa luz possa nos iluminar, que a lição dessa noite possa cair em nosso coração como semente no solo fértil, a frutificar, a dar frutos para os nossos dias que mais necessitaremos, da sombra do Evangelho, para os dias de muito sol, de muita dificuldade, para os dias difíceis, que possamos então nos sentar à beira da árvore do Evangelho, que há de ser construída, que há de ser plantada dentro de nossos corações, como um dia pediu Jesus, para que construíssemos dentro dos nossos corações e do nosso espírito o seu Evangelho, o edifício do seu Evangelho. Sê conosco, querido Jesus, e abençoa-nos o propósito de aprender e de construir esse reino de luz em nós. Que assim seja. Então vamos ler, o capítulo Em Nosso Trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as casas é Deus. E isso está em Paulo aos Hebreus. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade, à natureza maternal, rica em bênçãos e em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade. Igualmente, criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta os fundamentos e estabelece lei. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos por nossa atuação pessoalmente em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade própria da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe a visão e entendimento, para sermos compelidos a formar um campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, gente, Emmanuel nos convoca aqui a refletir sobre o trabalho, né? O trabalho, essa palavra trabalho, ela vem do latim, da antiguidade, de um instrumento de tortura chamado tripalium, né? Um instrumento que tinha 3 pés. E era um instrumento de tortura. Para nós termos uma ideia do quanto o trabalho está associado à tortura. Essa coisa que é pesado, eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar,
Ai, que chato, não vejo a hora de chegar o fim de semana. Nossa, segunda-feira ainda, meu Deus do céu. Então é mais ou menos por isso que passa, né? Esse instrumento de tortura. No entanto, Emmanuel vem aqui e diz para nós que nós somos herdeiros de Deus e que Deus criou as leis, Deus criou os instrumentos e que nós é que damos vida, nós é que somos a ação, porque se Deus cria, ele precisa de braços. Sejamos nós os braços, e esse é o convite que Emmanuel nos faz, né? Em nome daquele que é o doador dos infinitos bens, e ele espalha valores ilimitados na criação. Mas cada um de nós, o benfeitor nos alerta para que cada um de nós poderá criar os valores que sejam inerentes à nossa personalidade. Então Deus espalha e distribui os bens infinitos e cada um de nós, na nossa individualidade, damos o valor a esses bens. E isso através do trabalho, não só o trabalho profissional que nos rende o salário. Né? Quando falamos em trabalho, nós falamos de uma maneira muito ampla. Quando nós estamos dentro de um elevador e abrimos esse elevador para que alguém entre ou seguramos a porta, isso também é um trabalho. E é um trabalho com amor. Quando nós auxiliamos de alguma maneira qualquer pessoa que seja no caminho do nosso dia a dia, nós estamos trabalhando. Nós estamos aplicando esses recursos infinitos e dando a esses recursos a nossa individualidade, né? o nosso trabalho, a nossa porção, aquilo que Deus nos deu. Então, as nossas horas e os nossos dias são patrimônios infinitos de Deus. E nós é que devemos moldá-los a essa individualidade. É isso que Emmanuel chama de individualidade, que é o quê? É amalgamar, né, esses bens. Como é que eu estou lidando com esses bens infinitos que eu recebo diariamente do Pai? Esse Pai doador dos infinitos bens, que todos os dias nos doa as horas do dia, que nos doa infinitas oportunidades. Se nós acordamos, temos um trabalho para ir, se nós temos pernas para caminhar, se os nossos olhos enxergam, se os nossos ouvidos ouvem, a nossa boca fala, então nós temos recursos infinitos para multiplicar os bens que Deus nos concede. Como é que estamos fazendo isso? Né? Eu trouxe também aqui um texto de Khalil Gibran, que é uma prosa poética, não sei se vocês já ouviram falar nesse gigante, né? Khalil Gibran, que ele fala sobre o trabalho. Para que nós aprofundemos um pouco essa reflexão, um pouco mais ainda, ele diz assim: depois um operário lhe disse, fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo, vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra. Não é tão simples quanto parece, porque Khalil Gibran tem uma profundidade incrível. Então, vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra. E aí a gente vem de encontro a essa reflexão do Emmanuel sobre os infinitos bens que Deus nos concede todos os dias, o que é que nós estamos fazendo deles. Então, se nós colocamos nesse trabalho, nessa atitude criadora, né, ao recolher esses bens infinitos, se nós demos a esses bens, né, um caminho de luz, se nós podemos transformar esses bens em luz para a sociedade, para a família, para quem quer que seja, então nós estamos mantendo a paz com a terra e a alma da terra. Quando ele coloca a alma da terra, a terra e a alma da terra, ele não está querendo só dizer que quem planta está beneficiando a terra para colher os frutos, a terra material, que é uma mãe generosa, mas está falando também com a alma da terra. Porque se nós fizermos isso com a nossa alma, nós estaremos nos conectando com a alma da terra. E esse trabalho, ele é iluminado. Pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida, que marcha majestosamente
com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Porque ser ocioso é estranho. Porque Deus fez o homem para que ele se movimente. Tudo na vida é movimento. Tudo na vida é impermanência. Nada é estático, nada está e ficará como é. Né? Como diz a música do Lulu Santos, tudo que foi será, né? De novo do jeito que já foi um dia. Nada está e nada permanecerá do jeito que é para sempre, indefinidamente, porque o que movimenta o mundo é o movimento. A terra é movimento, a natureza é movimento, que tem os seus ciclos. Nós estamos submissos e sujeitos aos ciclos da lua, todos nós, enquanto homens, enquanto criação divina, enquanto natureza. Então, nós que também somos natureza, estamos sujeitos ao movimento. Então, ser ocioso é ser estranho. Porque a rigidez, a inércia, ela cai muito bem na rocha. Porque quanto mais firme e mais inerte é uma rocha, mais ela está cumprindo o seu papel. E o homem? A ociosidade combina com o homem? A rigidez e a inércia combinam com o ser humano? Esses que faz o papel de representante de Deus na Terra, esse ser que são os braços de Deus aqui na Terra? Não, a inércia não combina com o homem. Então, por isso que é tão estranho ser inerte na natureza, porque toda a natureza é movimento. Como ele diz aqui, tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosamente, com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Ele coloca para nós aqui, sobre as estações, porque fala dos movimentos da natureza. Se nós pararmos para observar o movimento de toda a natureza, o movimento dos rios, os rios não estão parados, porque se a água estagnar, a água apodrece. E se o homem estagnar? Um homem que por 10 anos não mudou em absoluto o seu modo de pensar, o seu comportamento, ele simplesmente perdeu 10 anos da vida dele. Porque ele não marchou em submissão em direção ao infinito, como é esperado que ele faça. Porque a nossa missão como homens é desenvolvermos características, desenvolvermos valores de virtudes e de sabedoria, para que rumemos ao infinito. Então, se nós não marchamos conforme marcha a vida, em direção às estações, porque as estações mudam. Se hoje é verão, amanhã será outono, e depois do outono, inverno. Então, as estações têm os seus ciclos e tudo é movimento. E se nós estamos estagnados, não estamos no trabalho da vida, então nós não estamos fazendo o nosso papel de homens. Porque os animais também cumprem o seu papel. E eles não estão estagnados na evolução, eles evoluem. Khalil Gibran continua: quando trabalhais, sois uma flauta, através da qual o sussurro das horas se transforma em música. Olha só que profundo e que bonito e que poético. Sois uma flauta, através da qual o sussurro das horas se transforma em música. Que será um instrumento se não for o músico? Ele é só uma ferramenta, e por mais afinado que ele seja, se não houver o músico, aquele, né, que vai fazer desse instrumento, dar a ele a direção divina, então de nada ele vale, assim como nós. Se não nós, enquanto instrumentos da divindade, divinos que somos em potencial, se nós não oferecermos os nossos dons, transformando aqueles que Deus nos deu e nos dá todos os dias esses bens, então não estamos cumprindo o nosso papel. Então nós não estamos tirando dessa flauta a música. Somos músicos divinos. E a vida é essa flauta que Deus nos empresta para tirarmos um som maravilhoso. Como é que nós estamos tocando a música da vida no instrumento que Deus nos concedeu? Essa é uma reflexão que nos cabe diariamente. Qual de vós quer ser uma cana muda e silenciosa quando todo o resto canta em uníssono?
Continuamos a nossa reflexão. Se nós não estamos em uníssono com todos, se nós não estamos em comunhão com o todo, com a natureza, com esse movimento diário, com esse movimento incessante da natureza, se nós não estamos juntos, se nós não estamos diante de todo essa grandeza que é a vida, fazendo o nosso papel, que também é o de movimento, é o de transformação, então, qual de vós seria uma cana muda e silenciosa quando todo o resto canta? Se nós não estamos atendendo ao convite da vida, que é o movimento, que é o trabalho, que é o usar esses bens, que é aproveitar todos esses bens, aproveito de nós mesmos e da coletividade e do outro, nós estamos então fora. Se nós estamos parados, estagnados e inertes como uma rocha, nós não estamos então no movimento da natureza, no movimento da vida. E aí então é muito difícil que possamos enxergar a vida como um bem, como um precioso dom. Por isso aí enxergaremos o trabalho como a ferramenta tripalium, que é a ferramenta de tortura. Se nós pudermos dar valor real, valor divino a esse trabalho que fazemos, seja esse trabalho profissional, seja esse trabalho no dia a dia, seja o trabalho da família, do desafio diário de conviver, que é o maior de todos os nossos desafios, então nós não estamos em conexão com a vida, com a natureza e com aquilo que Deus espera de nós. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor um infortúnio, não é isso mesmo? Toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. Todo trabalho é vazio, exceto quando existe amor. E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. Então nós aqui podemos até finalizar com essa estrofe da poesia. Toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. De que adianta eu ser sábia se eu não divido isso? Se eu não utilizo todo esse aprendizado e toda essa sabedoria construída para o mundo, para a vida, para o coletivo? Então ela é vã, né? Todo trabalho é vazio, exceto quando existe amor. Então nós voltamos a tudo isso que nós conversamos agora nessa reflexão. Se eu não faço com amor, se eu não coloco o melhor de mim, então ele é vão, ele é vazio. Vamos pensar sobre isso? Por mais dificuldades que nós estejamos passando no ambiente de trabalho, no ambiente da família, a gente deve pensar assim, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, respirar e pensar: Jesus, por que você me colocou aqui? Sim, porque estamos aqui a pedido de Deus, a pedido de Jesus. Nenhum de nós está aqui para enfeitar o mundo, nenhum de nós está aqui de férias. Nenhum de nós veio aqui só para a sobremesa. Cada um de nós tem a sua missão. Cada um de nós tem a sua missão diária, de todas as horas. E aí, quando estamos perto de explodir, nós devemos refletir: Jesus, o que queres que eu faça? O que espera de mim agora, nesse momento? E se nós fizermos silêncio, nós ouvimos a resposta. Então, estamos trabalhando com amor ou para nós o trabalho é vazio? E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. Que fecha, com chave de ouro toda a nossa reflexão. Quando trabalhais com amor, estás a ligar-vos a vós mesmos. Em primeiro lugar, a vós mesmos, a nós mesmos. Se eu faço o meu trabalho com amor, meu Deus, isso me dá uma satisfação imensa. Imensa. Eu estou atendendo ao chamado de Deus, eu estou atendendo ao chamado da vida, com tudo o que é melhor, com todo o meu melhor, com todo o meu potencial. Eu estou transformando esses bens que Deus me concede todos os dias
em algo maravilhoso, em algo grande. Se eu sou um professor, eu peço para Deus, antes de entrar na sala de aula, que eu seja o seu instrumento, Senhor. O quanto é importante que eu seja um instrumento seu aqui, nesse chão sagrado que é o chão da sala de aula. Se eu sou engenheiro, eu posso ser um instrumento na construção e fazer dessa uma construção não só ligada à terra, mas ligada também à alma da vida. Todas as profissões têm a sua grandeza. Todo o trabalho está ligado ao infinito, àquilo que Deus espera de nós. Cada um de nós, em cada momento, em tudo que fazemos, estamos sendo instrumentos de Deus. Então, que o trabalho não seja para nós instrumento de tortura, como diziam os antigos, não. Mas, como disse Emmanuel, como diz Khalil Gibran, que seja um trabalho com amor, para que estejamos trabalhando para a vida e estejamos em conexão com a alma da vida, com a nossa própria alma, para que possamos olhar para nós ao final do trabalho e dizer: valeram apenas todas essas horas, todo esse tempo dedicado, com muito orgulho do que somos. Estamos direcionando então para o infinito bem todos os dons que Deus nos confia. Porque, como disse Emmanuel aqui no começo, nada nos pertence. Todos os bens pertencem ao Supremo Senhor. Então vamos agradecer a esse Supremo Senhor todos os bens que nos concede diariamente e que possamos iluminar essa possibilidade de fazermos isso com todo amor, toda compreensão que conseguirmos e que todos os dias esse Pai, esse Supremo Senhor nos assista em sua grandeza e em sua misericórdia. Que possamos então, meus amores, refletir sobre isso, buscando dentro de nós mesmos essa divindade que é uma assinatura de Deus em nós, essa divindade a que estamos destinados, essa divindade da qual somos herdeiros, e que possamos então dar a tudo que nós formos chamados, edificar com todo o nosso amor, com toda a nossa alma, para que possamos nos ligar à alma da vida, que Jesus Cristo possa nos abençoar, que Deus possa nos abençoar e que cada coração de vocês, que o coração de vocês seja tocado pela alma do trabalho de Deus que nos convoca todos os dias, que possamos trabalhar com amor, com dedicação, com muita gratidão e que Deus esteja conosco a nos iluminar. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez pela presença amiga, por terem nos ouvido, pela paciência e rogamos a Deus sempre que nos abençoe, que abençoe aos seus lares, que abençoe aos nossos dias, a todos os nossos amores e que abençoe a alma do nosso planeta, do nosso mundo, que possamos trabalhar juntos, unidos e em conexão por esse planeta que Deus nos confiou. Que assim seja. Gratidão.